Shalom Aleichem. Paz seja convosco. Que a misericórdia o amor e a bondade do Senhor possa prevalecer sobre as vossas vidas. Amém? Unidade. Errado. Qual o significado espiritual? Eu coloquei uma galerinha aqui batendo papo. Aí um diz sim, o outro errado, certo, não, estou fora. Isso não pode acontecer no nosso meio. Então nós temos que andar em comunhão. Se você não concorda de alguma coisa, você pode até opinar para melhorar. Opinar para denegrir está dispensado. Nós temos que somar e não dividir. Porque o próprio Mashiach diz, quem soma comigo, soma. Quem não soma, divide, espalha. E quem espalha não faz parte do reino. É sério esse negócio. Então, para você mostrar para o Eterno que você ama o seu reino, ama a tua palavra, ama a tua Torá, tuas escrituras, a primeira coisa que é pedida por ele é a unidade. Eu vou te mostrar que a unidade está escrito lá em Bereshit, no livro de Gênesis, lá no comecinho de Gênesis. Está falando sobre a unidade. Tão importante que é essa questão da unidade. Lá no Apocalipse, o Ruá me fez lembrar aqui, que lá no livro de Revelação, Apocalipse, ele fala de unidade. E Yohanan diz assim, eis que vejo um ser com olhos de fogo, seus cabelos são brancos como a neve, tem um cinturão de ouro, e vejo ele caminhando por entre os 7 castiçais. Ele anda no meio do seu povo. Ele pratica, mesmo no campo espiritual, assim aquilo que ele ensinava quando estava aqui na sua vida terrena, unidade. Andar em meio significa estar junto. Unidade. Então a unidade, ela é de suma importância para aquele que diz que serve ao Senhor. Dizer, até o diabo diz. Aliás, ele conhece muito, veio de lá. Então nós não podemos ser superficiais, nós temos que viver o que conhecemos e o que aprendemos. Vamos estudar no livro de Bereshit, primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, capítulo 1, versículo 6, lá em Yohanan, João 17, 20, livro de judeus messiânicos, que na sua Bíblia está escrito Hebreus, ok? 10, 20. Vamos aprender um pouquinho do Eterno? Fui eu ou foi você? Desculpa aí. Estou meio violento. Bereshit, capítulo 1, versículo 6 a 8. Deus disse, haja um domo. Para quem não sabe o que é domo, você sair ali fora agora e erguer os seus olhos para os céus, você vai ver que é uma abóboda. Se você olhar durante o dia, o azul começa lá embaixo, passa aqui por cima, você vê descendo azul, descendo azul, descendo azul, é uma abóboda. Ok? A abóboda é redonda. Nós não somos terraplanistas. Tem uns cidadãos aí brigando que a terra é plana. Pula essa parte. A terra é redonda. Certo? Então o que acontece? A abóboda é o domo. Então ele disse assim em Gênesis capítulo 1, versículo 6. Haja um domo no meio da água, que ele separe água de água. Deus fez o domo e separou a água de cima do domo da água de baixo do domo, que é a que você vê no chão. A água de cima do domo, a água das nuvens aí em cima. Olha lá. Isso foi o que aconteceu. E Deus chamou o domo céu. Assim houve. Tarde e manhã. E dia? O segundo dia. Memoriza aí, que esse versículo eu só vou explicar no final. Vamos divertir um pouquinho aqui nas escrituras. Vamos lá. Livro de Bemidbar, Números 16, 1, está escrito o seguinte. Corá,
Corá, um príncipe de uma das tribos de Israel. Corá, o filho de Tzahar, neto de Cart, bisneto de Levi, junto com Datã, Aviram, os filhos de Eliab, e On, o filho de Pelet, descendentes de Reuven. Reuven, o chefe de uma das 12 tribos, a tribo de Reuven. Reuniram homens e quebraram o princípio divino. Rebelaram contra Moshe. Deixa eu te dizer uma coisa. O dia que você não gostar dessa casa, você pode pegar você, tua família, tua Bíblia, pode sair pela mesma porta que você entrou. Ninguém é obrigado a ficar aqui. Não gostou? Franca tem 600 igrejas, pode congregar em outra. Aqui não é para qualquer um. Leite desnatado não consegue congregar aqui. Aqui precisa ser bruto. É Bíblia. As pessoas não querem Bíblia, querem show. Então veja só. Eles cometeram uma quebra de uma mitzvah, de um princípio divino. Rebelaram contra o líder, Moshe. Alguém sabe me dizer qual que é a significância de um líder sinagogal, por exemplo? Não vou nem falar de outros lugares. Vamos falar da nossa casa, da nossa visão, do nosso sistema. O líder, ele representa Hashem. Ah, eu represento Hashem. Mas o Senhor é falho igual nós mesmos. Sabe o que a Bíblia diz? Eu sou falho igual você. Carne e osso igual você. Só que as minhas atitudes não convêm a você. Eu tenho que me comportar diante do Eterno. Só tem uma diferença. Se você paga pelo seu pecado, eu pago dobrado, triplicado, quadruplicado. Porque eu tenho que representar a chama de Hashem nesse lugar. Então eu tenho uma esposa, graças a Deus, a única, 30 e tantos anos comigo, 35 já, né, amor? Olha. Eu ando dentro dos princípios da Torá. Eu tenho que ser exemplo para minha família. Minhas filhas estavam louvando aqui agora há pouco. Eu tenho que ser exemplo para elas, para os meus genros. Eu tenho que ser exemplo para essa casa. Então, se o cidadão não for exemplo, numa sinagoga ele não pode nem ministrar. Então, aqueles rebelaram contra Moshe. E Moshe era o exemplo daquela época, era o líder. Corá, um príncipe da tribo de Reuven. Mas esse cidadão não era qualquer cidadão. Corá era um dos carregadores da arca sagrada. Puxa vida. Se fosse um irmãozinho lá da tribo, não desprezando os irmãozinhos, se fosse um irmão lá da tribo, a penalidade seria uma. Mas Corá era um carregador da arca, um escolhido. Ele era um dos 4 ou 6, não lembro o tamanho da haste nesse momento, que transportava a arca sagrada. Ele que transportava a arca. O cidadão que transportava a arca, ele é comparado, olha na tela. Corá carregava a arca. Corá é comparado ao nível próximos aos Hayot. O que é um Hayot? Hayot são os anjos que ficam do lado do trono do Altíssimo, o maior escalão angelical que existe. Os querubins da guarda, ungido. O cidadão, para tocar na arca e transportá-la, ele tinha que ter a essência. Dentro dele, humanamente, ele tinha que ter uma essência de um Hayot. De um querubim, de um anjo, que trabalha ao lado do trono do Eterno. Aqueles que têm 6 asas, que com 2 voam, com 2 cobrem os pés,
e com duas tapam os olhos para não correrem o risco de olhar para o trono, porque não pode olhar para o trono do Altíssimo. Olha o nível. Esse cidadão, nesse nível espiritual, nesse poder espiritual, forma um grupinho de rebelião contra Moshe. Então, olha lá na tela. Você que está em casa aí, já está na sua tela, né? Por favor, lá. Hayot. Onde está escrito sobre esses anjos? Onde está escrito sobre esses anjos? Livro de Ezequiel. Sabe o que está escrito lá? Dá uma olhada. Quer ver? 1:10. Olha quem são esses anjos. Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. A aparência de seus rostos era como um rosto humano na frente. De cada um dos quatro, um rosto do lado direito era um rosto de leão. Do outro lado, um rosto de boi. Do outro lado, um rosto de águia nas costas. São essas faces que Bezalel esculpiu numa placa de ouro maciça e colocou dentro da arca. A cabeça de um boi, a cabeça de um leão e a face de uma águia. Hayot, os anjos do alto escalão celestial. Um cidadão com todo esse poder, toda essa responsabilidade sobre as suas costas. Deus colocou uma responsabilidade sobre as tuas costas. Você foi chamado para alguma coisa. Se não fez ainda, está em dívida. Vai ser cobrado no dia, quando te chamarem. Quando te chamarem para ler o livro da vida, vai ser te cobrado. Vai ser analisado o processo que você foi chamado. Isso está escrito. Então veja só um detalhe. Korah, rebela. Achou que era igual a Moshe? Achou que era igual a Moshe porque ele tinha um grau elevadíssimo. Tinha uma unção espiritual elevadíssima. Ele disse, olha onde eu estou. Olha quem sou eu. Esse Moshe aí vai ficar me dando ordem? Alguém sabe o que aconteceu com Korah? Moshe colocou o rosto em terra e clamou a Adonai. O Senhor desce. Prefiguradamente, porque o Eterno não pode vir à terra, né? Ele desce. E diz, afastem-se de Korah. Eu quero Korah com sua família. Esposa e filhos. Junte a família. Quando a família se juntou diante dos líderes de Israel, Hashem abre a terra. Korah com a esposa, as crianças, descem para o abismo. Deus é bom. Foi assim que eu comecei a ministração de hoje? Deus é bom. Olha o grau espiritual que tinha esse homem. Nós, líderes, pegamos nem o vácuo da unção de um camarada desse. Desceu. Ele é justo. Justiça.
Não brinquem com o eterno. Se vocês pretendem ter vida eterna, tem gente que não preocupa com vida eterna. Não quer saber para onde vai, acha que apaga. Pegou uma galinha, dá um pau na cabeça, cai, apagou. Mas do outro lado, quando você acordar, nós temos que prestar contas. Então esse processo aqui mostrou uma das primeiras rebeliões que tivemos. Quebra de unidade. Se nós formos lá no Éden, nós vamos encontrar quebra de unidade. Não é quando um irmão mata o outro. Mas eu queria me ater aqui, porque aqui foi muito profundo os detalhes desse comentário de Córah. Então vamos entender um pouco melhor, para você se focar ainda mais na unidade, que nós precisamos estar mais próximos uns dos outros. Vamos em frente? Livro de Judeus Messiânicos, capítulo 10, versículo 24. E mantenhamos a atenção dada uns aos outros, para nos incentivarmos no amor às boas obras. Segura aí essa frase. Não negligenciemos nossas reuniões congregacionais como fazem alguns. O que é negligenciar uma reunião congregacional? Alguém sabe me explicar? Faltar. Negligenciar é faltar. Fui negligente, não fui. Tô nem aí. Tem culto hoje, vou semana que vem, mês que vem. Olha o que fala para os hebreus. Isso que é para a comunidade da casa de Israel. Se o Eterno direcionou essa palavra para a casa de Israel, segura, porque o negócio é sério. Porque quando ele falava com o goim, o gentil, é um tipo de palavra. Shaul Shalia, ou Paulo, o apóstolo, ele chegava com muita sutileza no gentil, mas o judeu tinha mais tutano, aguentava a pancada. Esse livro é para judeu, de judeu para judeu. Então olha o que ele diz aqui. Não negligenciemos nossas reuniões congregacionais, como fazem alguns. Ao contrário, procuremos nos encorajar. É por isso que quando alguns de vocês faltam do culto, eu fico, vai no culto hoje? Vai no culto? Vai no culto semana que vem? Você vai estar no culto? Não te vi ontem, não vi você no culto. O que é isso? Encorajar, cobrar, dar um start na pessoa, ver se ela acorda para estar na igreja. Porque é o seguinte, irmão, me ajuda aí, por favor, sem hipocrisia. Se você tem força para ir trabalhar na segunda-feira, para de frescura, irmão. Vai, me ajuda aí. Você tem força para vir na igreja, servir a Deus, pô. Desleixo. E o que é falta de um culto? Desleixado. A palavra de hoje, depois eu vejo no YouTube. Mas quando cai numa cama com câncer, chama o pastor, o padre, o bispo, o pai de santo, o filho chama alguém que me unge. Pelo amor de Deus, ora por mim. Aí tem valor? É muita hipocrisia da nossa parte, nós seres humanos. Sabe? A verdade, não são todos que aceitam. A verdade é para poucos. É por isso que eu disse que a salvação, segundo a Torá, é para 1/5. Para cada 5, 1 vai ser salvo, o resto é perdido. Nossa, Deus! Aí tem um louvor que veio da época dos evangélicos lá, que é até interessante, serve para essa ministração. Você tem que cantar aquele louvor para você de vez em quando. Um dos tais. Está na harpa cristã. Um dos tais, um dos tais. Eu quero ser um dos tais, um dos chamados, um dos escolhidos, um dos 5. Sem esforço, ninguém entrará para a vida eterna. Sem esforço, ninguém entrará para a vida eterna. Meu recado está dado. O recado está aí. Acata quem quer. Certo? Yohanan 17:20. Oro não apenas por eles, mas também por aqueles que confiarão em mim.
por causa da palavra deles, para que sejam um. Quem está falando? Quem está dizendo essas palavras de Yohanan 17:20? Alguém arriscaria? Quem está falando isso? Yeshua. Yeshua está dizendo, eu quero que vocês se unam, sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Unam-se, assim como eu e o Pai somos um. O que é ser um? É eu ter amor para com você, misericórdia para com você. Todos vocês, desde que chegaram aqui, eu cuido de cada um. Tem gente que vira as costas, vai embora, não fala nem tchau. Tem nem respeito. Nunca teve você como líder, por exemplo. Então como que foi um comigo? Como que fala que Deus é Deus para ele ou para ela? A nossa responsabilidade para com as coisas de Deus é muito além do que nós imaginamos. Muito além. Vamos em frente. Livro de Matitiarro. Quem não está comigo? Quem não está comigo é contra mim. Então, se você não está em comunhão, você é contra os princípios. Você está contra a palavra. Você está fora dos princípios. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não reúne, se você não está reunindo, então você está espalhando. Porque você tem obrigação, você que é o pilar da sua casa. Cada um aqui é um pilar. Uns são os pilares da casa. Você tem que trazer a sua família para servir ao Eterno. Isso é coisa que eu não precisava falar, não. Eu não precisava falar isso. Nós temos que ter consciência plena disso. Então, olha lá. Marcos 3:25. Se uma casa se dividir contra si mesma, ou seja, se nós começarmos aqui a apontar defeito um do outro, começar a fofocar, começar a cometer lashon hará, é proibido no sistema sinagogal falar da vida do irmão. Aqui não se pode falar da vida do seu irmão. Nem aqui, nem em festinha, nem em lugar nenhum. Você chegou num ambiente, alguém começou a falar do teu irmão, você falou, por favor, irmão, vamos mudar de assunto. Porque Cora, por ter o poder que ele tinha, influenciou uma multidão de homens. Eu não sei quantos, mas acho que 250 parece. Parece-me que 250 pessoas o cidadão conseguiu convencer. Mesma coisa que Hassatã fez lá no céu. Conseguiu convencer 1/3 das estrelas. 1/3. Cora cometeu o mesmo ato. Já estava nele. Imagina o poder que o Rua tinha dado para ele, o Espírito de Deus, e ele rebela e assume o espírito de Hassatã. Então cuidado com a posição que você está. Cuidado até onde o Eterno te colocou. Os meus conselhos são práticos para que você tenha uma vida plena. Eu quero ver você bem. Eu digo uma coisa aqui nessa casa que é a pura verdade. É mais clara, mais nítida que essa é impossível. Quando eu falo para você de comportamento, de atitude, quando eu falo para você de dinheiro, eu estou falando para você ser correto com Deus, para que você tenha uma vida plena. Porque se você tiver dificuldades, eu vou ter que sofrer junto com você. Você começa a me mandar o WhatsApp. Eu fiquei desempregado, que eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, estou sofrendo, está acontecendo isso na minha vida. Você começa a sofrer. E aí começa a pedir ajuda. E nós que vamos socorrer, sofremos junto com você. Então o meu intuito é que todos vocês vivam bem, tenham uma vida completa, plena. Assim eu tenho menos trabalho com todos. Ok? Então olha lá. Uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Não pode subsistir. A Torá oral, lá no Talmud, Sanhedrin, 110a, está escrito: qualquer um que se envolve em divisões transgride uma proibição divina, como está escrito no Talmud, que ele não seja como Corá.
e sua companhia. Cuidado. Orochi, mas já vi muita gente aí rebelar no ministério e não abriu a terra debaixo dele. Mas você também não viu ele vivo mais. Eu falei nome? Alguém ouviu falar nome aqui? Só esclareci. Você não viu os caras vivos mais. Não abriu o abismo, mas morreu. Está vendo como que a verdade dói? Está vendo como que você falar abertamente a coisa choca a gente? É chocante. A verdade é chocante. Então vamos lá. Esse crente pentecostal aí, ele não para. Bereshit capítulo 1, versículo 6 a 8. É que tem uns irmãos que vêm, né? Vêm do sistema e ele chega que ele mantém o sistema, né? Olha que alegria. Ainda fala vovô. Acabou de entregar tudo. Então vamos lá. Bereshit capítulo 1, versículo 6 a 8. Vamos entender como que começa as escrituras? O que Deus está falando de unidade? Irmão, unidade. Deixa eu te dar um exemplo de unidade. Escuta, amigo. Eu congrego numa casa que eu quero que um ajude o outro, abençoe o outro, fortaleça o outro, cuide do outro. Por exemplo, se a minha esposa falar, eu preciso comprar uma roupinha para bebê, na onde que eu vou? Vou na Lauane. Porque se eu não for na Lauane, eu não durmo direito, fico perdido com sono. Porque ela faz parte da família. Como que eu vou entrar no Facebook, por exemplo? Segura aí que agora o pau vai moer. Oh, delícia. Mais devagar, né? Ah, não, vou falar uma coisa bem simples, quer ver? Eu entro no Facebook. Eu vou lá e compartilho uma loja de roupinha de bebê. Nada a ver. Você é minha filha. Na hora que você vê a postagem, como que você vai se sentir? Hã? Decepcionar. Isso, tá bom? É isso aí, nós somos sinceros. Nós precisamos ser sinceros. Aí, eu vejo lá sapatinho infantil. Marca Xing Ling. Eu compartilho no meu Facebook, sendo que eu tenho um casal aqui que produz com excelência sapatinho de criança. A hora que eles abrirem o Facebook, vão ficar chocados, decepcionados. Como que o meu líder posta uma coisa dessa? Ele está quebrando aquilo que ele ensina, que é a unidade. E quando eu abro o Facebook, que vocês estão compartilhando pregação de igrejas evangélicas, como vocês acham que eu me sinto? Não precisa cortar não, pode transmitir. Faltou oxigênio no cérebro. Eu vou começar a compartilhar aquilo que não é da casa. Porque a pimenta só dói quando é no olho da gente. Por que vocês não pegam amanhã e postam que palavra maravilhosa da minha casa que eu congrego? Por que você não coloca isso lá no seu Facebook? Vou pôr peças de celular da empresa Xing Ling lá de Campinas. Sendo que eu tenho 6 homens aqui na casa que são dizimistas fiéis aqui, que vendedores de peça de celular. Se eu tiver que compartilhar alguma coisa, eu tenho que compartilhar de quem é do meu sangue, do meu DNA, que é judeu junto comigo. Por que ninguém está pulando, fazendo aviãozinho? Dando glória a Deus?
Eu fico tão feliz porque toda manhã eu confiro o Facebook para ver o que vocês estão colocando lá. Eu vejo cada coisa lá que até me arrepia. Eu falo, não é possível que é da casa. Não é possível que é da casa. Não lê. É o padre fulano, que palavra linda. Ah, e eu com o padre? Respeito o padre, o trabalho lindo que ele faz. Eu não tenho nada com ele. Não vejo de manhã a minha, não. Não. Mas vocês estão aprendendo. Eu fico feliz por isso. Porque hoje muitos aqui já me pediram até bênção. É porque ontem doeu. Sabe qual que é o nosso problema? Dá. Esquece da unidade. Jamais vocês vão ver uma postagem minha de um sapato que não é daqui. Jamais vocês vão ver uma postagem minha de um doce que não é da Adriele. Jamais vocês vão ver uma postagem minha de peça de celular que não seja da casa. Jamais eu vou pôr o sapatinho feminino lá, os tênis. Seu. Jamais. Ela posta, ela tem um site, frequenta a casa, dizimista da casa. Tênis feminino, ela que produz, eu não posso, não vou compartilhar de outro. Unidade. Unidade. Eu não estou falando aqui da postagem lá da sinagoga fulana, da sinagoga beltrana, tudo bem, mas eu nunca vi os meus irmãos de Belo Horizonte postar uma ministração minha. Será que eles são menos bonzinhos que eu? Nunca vi, você acredita? Ando com eles há 15 anos. Nunca vi eles fazer uma postagem a meu respeito. O que eu vou fazer deles? Ah, mas o senhor não está andando em unidade. Não, não estou andando em unidade. A unidade está aqui dentro da minha casa, dentro da minha carralho. Eu não posso responder por outra. Óbvio, tem muita gente boa. Tem, eu já compartilhei. Ministrações judaicas, vocês têm liberdade de compartilhar. Mas as demais dá a impressão que você está com saudade de onde você veio. Sabe qual que é a minha primeira impressão quando eu vejo uma postagem dessa? A palavra daqui não está sendo suficiente. Não está alimentando. Não está comendo em outro lugar? Mesma coisa que almoçar em casa, correr no barzinho e comer um pastel. Não alimentou o suficiente. Nossa, que ministração linda. Delícia. Eu tenho certeza que vocês querem que eu fique até às 10. Só não vou fazer isso porque nós temos a quarentena tem um horário, né? Como é que chama aquele horário? Toque de recolher. Vamos para a tela para terminar, porque está muito gostoso. Estou vendo que está todo mundo muito feliz. Então eu quero que vocês vão embora desse jeito, com os dentes para fora. Aí, todo mundo com os dentes assim para fora. Mas quem está na live aí... tá todo mundo de máscara. Como é que eu estou vendo os dentes? Desculpa aí, hein? Forcei, né? Mas os dentes para fora que eu queria dizer não é assim. É assim. O dente está para fora do mesmo jeito. Só mudou o sentido do dente. Entendeu? Você está vendo como uma frase pode ter dois sentidos? Vamos entender Gênesis. Vamos ver o que Deus está falando de separação. Vamos lá, tela. Bereshit 1:6. Deus disse, haja um domo no meio da água, que ele separe água de água. Água de água. Que ele separe água de água. Deus fez o domo e separou a água acima do domo da água debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu. E Deus chamou o domo céu. E assim houve tarde e manhã, o segundo. Que dia? Que dia? Segundo. Que dia? Segundo, não é o 2? 2 é o símbolo de quê? Divisão. 1 e 1.
2. Dividiu duas partes. Olha como que Deus está falando aqui, ó. Olha lá na tela. Esse dia se chama Yom Shani, segundo dia. Como que ele separou água de água? Porque a água é da mesma substância. Separar é dividir, avesso da unidade. Mas tem um pequeno detalhe. Se você está pensando, o Rocha agora está navegando. Cada vez que ele criava alguma coisa, atento aí, ó, para nós terminarmos. Se você perder agora, você perdeu o conteúdo mais importante. Cada vez que ele dizia assim, ó, e as árvores que produzem o próprio fruto, e Deus viu que isso era bom. Aí de repente ele disse que aconteceu que Deus chamou a terra seca, e a união das águas ele chamou mares, e Deus viu que isso era bom. E quando foi no quarto dia, no quinto dia, Deus viu que isso era bom. O único versículo da abertura da criação do mundo que Deus não usou a frase que Deus viu que isso era bom é nesse versículo. No versículo 2, você não encontra a frase Deus dizendo, e Deus viu que era bom. Por que não tem esse comentário nesse versículo, no 2? Porque ele dividiu água de água, substância de substância, servo de servo, judeu de judeu. Ali está dizendo, aquele que é da mesma substância. Se você é um comigo, você é da minha mesma substância. Se você é um comigo, você é da minha substância. Eu sou contigo na mesma substância. Quando ele diz, separe água de água, ele está dizendo, isso não é bom. Se nós somos do mesmo DNA, se o seu pai é Abraham Avinu, nosso pai Abraão, você é da mesma substância que eu. Então não separe água de água. Não separe vós, que é da mesma substância. Mantenham-se unidos como a água em moléculas. São duas moléculas, não é isso que é usado na água? Foi isso que você aprendeu na tabela periódica? H2O. É isso? Não são as moléculas? São 3? Um H e 2 O? É isso? Então o que ele está dizendo? Não desfaça esse conjunto de moléculas. Aquilo que eu formei, a minha comunidade, a minha carral, a minha sinagoga, o meu povo santo escolhido, não pode ter divisão como eu dividi as águas no segundo dia. É lindo. Ficou mais claro? Perfeito, não é? Esse é o Deus que você serve. Um Deus que não quer que tenhamos divisões. E não saia daqui chateado comigo, por favor. O que eu falei aqui, se você for levar pelo lado positivo da coisa, a Lau vai vender mais. A Denise e o Maurício vão vender mais. Os meninos vão vender mais. Todos vocês vão vender mais. Vocês vão vender mais, porque vão começar a procurar quem é da casa, para indicar os da casa. É assim que a comunidade judaica funciona. Judeu procura comprar de judeu, abençoar o judeu. E quando um judeu abençoa o outro judeu, ambos prosperam. Isso é um conceito judaico, ok? Façamos, pratiquemos, vivamos, sejamos segundo aquilo que as Escrituras pedem que sejamos. Amém? Então essa palavra eu creio que foi dada para vocês com muito amor, com muito carinho. Sabe? Foi como um mel. Sente? Que delícia. Não foi? Não foi mesmo? Mel? Está certo que foi um mel que veio com umas abelhas junto. É aquele favo que você pega e elas... Mas... Você sabia que até picada de abelha é bom, Maurício? Isso é bom, filho. Pode pôr a mão lá no vespeiro da abelha lá que você vai ver.
A picada é boa de abelha. Então aqui o Rosh dá o mel, mas com a abelha junto, entendeu? Umas ferroadinhas. Porque só tomar o mel pode cochilar, dormir no banco, não é? Então quando toma umas ferroadinhas, acorda, fica esperto, ligado. E judeu tem que ser ligado, acordado, esperto. Que o Eterno, o Santo, o Hakadosh Baruch Hu, o Santo bendito seja, possa ser sobre cada um de vocês, vos dando compreensão, entendimento, sabedoria, para que vocês vivam segundo as Escrituras e para que tenham vida plena, para que tenham qualidade de vida, segundo os conselhos que vos são passados de cima dessa tribuna. Em o nome de Yeshua HaMashiach, eu vos abençoo. Yevarecha Adonai veishmerecha Yaev Adonai panamelecha viunecha Issa Adonai panavelecha Veasem lecha Shalom.